Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que ele tinha aparecido às mulheres, eles não acreditaram. E depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. E eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E estes não acreditaram no que os 2 disseram. E por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. E ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. A incredulidade desses homens era algo muito natural. Eu acho que se eu estivesse lá, eu seria parecido com eles. Eu tenho que confessar o meu pecado. Eu não sei você. Para pensar. Por quê? A incredulidade deles era fruto de uma realidade muito sólida. Jesus morreu. Vamos falar a verdade. Jesus morreu. Eu vi ele morrer na cruz. Eu vi os soldados romanos espetarem ele, sair água, misturada com sangue, ou seja, sangue coagulado, que o plasma se separa. Eu vi quando tiraram ele da cruz, ele estava mortinho, eu vi. Eu vi quando levaram ele para o túmulo. Eu vi o enterro dele. E essa realidade sólida não permitia que eles lembrassem ou confiassem nas promessas de Jesus. E quando chegaram as notícias que ele tinha ressuscitado, aquilo parecia um negócio meio estratosférico, esquisito, fora do comum. Que negócio é esse? Ressuscitou. Que não dá, esse negócio de ressuscitar saiu da... Como é que funciona? Tem alguma coisa errada, está um bando de doido. Chegou um bando de mulher falando que ressuscitou, é mulher. Aí chega 2 que estavam no caminho, não, esses 2 estão meio malucos, estavam aqui meio doidos, encontraram nada, e coisa tal. Até que Jesus aparece e diz, estou aqui, põe a mão aqui do meu lado, vê, sou eu. E aí Jesus diz, vocês são duros de coração. É interessante que estas promessas, elas estavam obscurecidas pela dureza da realidade. Eu encontrei uma frase muito interessante de um brasileiro famoso chamado Rui Barbosa. Ele diz assim, infeliz é o povo cuja esperança se perdeu e cuja fé se petrificou. E na verdade, aqueles homens estavam trancados num quarto, muito provavelmente o mesmo quarto da ceia do Senhor, chorando, diz a Bíblia, infelizes, porque eles não tinham nem esperança e nem fé. Como é que eu vou ter esperança e fé quando a realidade da morte visível é tão mais forte? Por isso, o foco deles e das mulheres estava na pedra do sepulcro e não nas pedras do coração, porque a pedra do coração era muito maior do que a pedra do sepulcro. A do sepulcro eu junto uns 10 e empurro, mas como é que eu vou empurrar a pedra do meu coração que viu a morte e não consegue crer no milagre? A morte era visível demais, por isso eles não conseguiam crer. Mas eu fico pensando que muitas vezes para nós não é diferente dos discípulos. A gente consegue rapidamente focar a nossa vida em retirar pedras que estão em nosso caminho, mas a gente não consegue enxergar sequer as pedras que estão no nosso coração.
E é por isso que nós ficamos tremendamente ansiosos diante das batalhas, porque a gente consegue enxergar as pedras que estão diante do nosso caminho, mas não consegue enxergar a descrença, a ansiedade, o medo, a angústia que está no nosso coração. E é por isso que nós temos um olhar extremamente crítico, porque a gente é capaz de enxergar muito bem o que está fora da gente, e a gente consegue criticar rapidamente o que está fora da gente, mas não consegue enxergar o que está dentro do nosso coração. E é por isso que nós não conseguimos ter esperança no meio das nossas lutas, e só lamentamos as nossas dores, porque a gente só consegue enxergar a pedra que está fora da gente e não consegue enxergar o que Deus quer fazer dentro do nosso coração. Por isso, às vezes, nós não somos capazes de crer que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que nada nem ninguém é capaz de deter, pode e precisa ser a nossa esperança e a nossa força. Você consegue crer no impossível de Deus? É fácil a gente crer no impossível de Deus nos outros. Vamos falar a verdade. É fácil a gente crer no impossível de Deus no meio de uma luta, de uma dificuldade muito grande que uma outra pessoa esteja vivendo. Mas, queridos, quando você está vivendo a sua dor, quando você está vivendo o seu problema, quando está faltando dinheiro no banco, quando tem uma enfermidade, quando o teu marido brigou com você, quando a tua esposa te largou, quando o teu filho está no meio das drogas, quando alguma coisa terrível está acontecendo na tua casa, não é? A gente só consegue enxergar a pedra que está do lado de fora. Mas o que Jesus queria que aqueles discípulos entendessem é que as pedras que nos separam dos milagres do Deus vivo e todo-poderoso não estão do lado de fora, estão dentro do coração da gente. Sabe por que é tão difícil a gente crer nas coisas tremendas de Deus? É que a gente não conhece quem é o nosso Deus. O nosso Deus foi aquele que disse uma palavra, e através da sua palavra, bilhões de galáxias foram criadas. Você consegue entender isso? O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que nada, nem ninguém tem poder diante da sua autoridade, nem anjos, nem demônios, nem homens, nem governos, nem intempéries, nem a natureza, nada. E é por isso que muitos dos milagres de Jesus, eles vão sendo construídos e feitos como um sinal didático para aqueles discípulos poderem crer que um dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Jesus anda sobre as águas, Jesus acalma a tempestade, os homens estão dizendo: quem é este que até os mares lhe obedecem? E ele diz para as ondas: fique quieta, a onda faz chu. Já viu o cachorro? Você chega para o cachorro e fala: senta, o cachorro senta, bonitinho, na mesma hora, está latindo, está bravo, fica quieto, fica quieto. A mesma coisa aconteceu com o mar: mar, fica quieto agora, chu. Calmaria total. E aqueles homens admirados: quem é esse? Quem é esse que nem a morte pode segurá-lo, que nem o inferno pode detê-lo, que nem as trevas mais densas podem segurá-lo? Ele ressuscita, traz nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que o Senhor vai dizer, quando ele ressuscita Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, a irmã de Lázaro, ele vai dizer: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Queridos,
a pedra está no meu coração, porque eu não consigo enxergar um Deus tão grande, e eu não consigo enxergar esse Deus tão grande me amando, e eu não consigo enxergar esse Deus tão grande se importando comigo, e eu não consigo enxergar esse Deus tão grande tocando a minha vida. E é por isso que muitos de nós vivemos a vida inteira tentando descobrir quem vai rolar as pedras da nossa vida. E nos esquecemos que pela graça de Deus, quando vivemos pela fé, as pedras são roladas pelos anjos de Deus que vão à nossa frente. Deus queria que os seus discípulos dali para frente entendessem aquilo que Ele ensinou. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder chegar um dia para uma montanha e dizer: montanha, sai daqui e muda de lugar. O que Deus estava querendo ensinar com essa metáfora tão grande é que o imponderável está na mão de Deus. E se você for capaz de crer em Jesus e colocar sua vida na mão de Jesus, a tua vida vai entrar na dimensão do imponderável de Deus. É por isso que Jesus repreende os seus discípulos duramente naquele dia. Olha, a dureza do coração está dentro de vocês, e essa é a pedra que precisa ser removida.